Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 2 de Mateus para falar sobre o nascimento de Jesus. E olha que incrível, estamos exatamente na véspera do Natal. Nem vou dar Feliz Natal ainda, porque dia 25 é só dia 25, dia do Natal, né? Imagina se todo mundo fica dando parabéns num dia antes. Não dá. Nossa, gente. Solzão nasceu com tudo, sol da justiça já raiando aí sobre nós. Eis que a luz. Como é que é? Enfim, não lembro. Mas é isso. Dia bonito para celebrarmos esse dia tão especial, né? Então, essa noite especial, né? Muitos aí já preparando na correria. Talvez poucos vejam o vídeo hoje, mas se fosse você, eu não perdia. E manda para alguém que precisa ouvir sobre a história de Jesus. Hoje a gente tem muita coisa a falar, né? Provavelmente não vou conseguir esgotar tudo agora, em 15 minutos, mas é isso. Aí Deus vai dando graça, a gente vai fazendo posts e o Senhor vai falando mais aí a respeito. O importante é que Ele fale conosco agora o que Ele quer falar. Então, bora lá. Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje. Jesus, nos ajuda a te honrar, Pai. Nos ajude a montar tudo o que temos para montar, fazer tudo o que temos para fazer, sempre pensando no Senhor, que é o dono e o autor dessa festa. Nós te agradecemos por ter vindo ao mundo. Nós agradecemos a Deus por ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Muito obrigada, Deus, muito obrigada. Muito obrigada porque por meio de Jesus o Senhor nos salvou, nos livrou de nós mesmos, nos curou, nos perdoou dos nossos pecados e de tudo que somos. Muito obrigada por isso. Colocamos diante de Ti este dia de hoje para que possamos aprender mais do Senhor através dessa mensagem. Quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos que estão na correria, preparando tantas coisas, Deus, em nome de Jesus, que seja uma noite feliz na casa de cada um, que seja um tempo, sabe, Deus, de receber a Tua visitação, a Tua presença, que a Sua bondade, a Sua fidelidade caia de maneira poderosa, sabe, Deus, em nome de Jesus, que ao fazerem uma oração, Deus, no jantar desta noite, para lembrar-se de Ti, em nome de Jesus, que a Sua, sabe, Deus, que venha uma presença e tome cada coração, em especial daqueles que não são Teus ainda. É o que eu oro, o que eu te peço e coloco diante de Ti. A leitura deste capítulo nos faz entender, aprender e eu não falar nenhuma bobagem, mas que a minha boca, a minha mente sejam dirigidas por Ti, Espírito Santo de Deus. O que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Por que a gente ora pedindo para não falar nenhuma bobagem? Porque hoje a gente vai falar muito ali. Não vamos falar, muito provavelmente. Mas aqui nesse capítulo, eu pelo menos consigo compreender a briga de Israel e da Palestina. E de onde Jesus nasceu. Porque tem tudo isso envolvendo nesse capítulo 2 de Mateus. Então, ele é muito importante, ele é muito histórico, ele é muito denso, né? Onde estudiosos estão aí se debatendo, povos estão guerreando para falar, não, ele é nosso, não, ele é seu. Então é isso, mas vamos ler, e aí o Senhor vai nos dando o caminho, porque senão não dá tempo. Vai dizer assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judeia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Vamos parar rapidamente aqui para a gente falar sobre essa parte onde vai dizer que
Os magos, são os magos? Eu esqueci de estudar quem são os magos. Alguns homens que estudavam as estrelas. Gente, tinha se passado, mais uma vez a gente repete, tinha se passado muito tempo, mas eles continuavam naquela expectativa. E tinha gente que estudava a respeito disso. E aí, quando apareceu uma estrela no céu, eles falaram, cara, é essa estrela. Chegou o tempo da visitação de Deus. E aí eles foram a todo, como é que se diz, inocentes, né? Chegaram onde estava ali as pessoas, Herodes, o rei daquela época. E falou, gente, chegou! Cadê o menino que nasceu, que vai ser o rei dos judeus? Aí vamos para a próxima parte. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então, Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam, na cidade de Belém, na região da Judeia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então, Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram, depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então, se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso, voltaram para sua terra por outro caminho. Vamos parar mais uma vez. Herodes, então, ele descobrindo ali o perigo que ele estava por vir. Vamos falar um pouquinho sobre Herodes. Herodes, então, vai falar que ele era um homem corajoso, um homem erudito, mas também um homem muito desconfiado e cruel. Vai dizer ainda que ele foi ali empossado, nomeado como rei da Judéia no ano 40 a.C. Só que ele sofreu forte oposição dos judeus. E aí ele só conseguiu assumir de fato no ano 37 a.C. Nisso também teve seus pais, né? Esse era o Herodes não sei quanto, que governavam provavelmente. E aí vai dizer que ele tinha esse embate com os judeus. Então, ele chegou a matar muitos judeus por se colocarem contra ele. E aí ele amava e imitava muitos costumes romanos. E aí ele nasceu, Cristo e João Batista nasceram logo já no final do reinado dele, já perto da morte dele. Mas então aconteceu isso, ele então começou a se preocupar com aquilo. Por quê? Porque aquilo, como é que se diz? Ameaçava o reinado dele, né? Então ele chamou ali os sacerdotes, os mestres da lei, os escribas, aqueles estudiosos, as pessoas que estavam esperando o Messias, que estavam estudando, que sabiam exatamente sobre aquilo. E aí ele chama e ele pergunta, onde é que ele vai nascer? E vem cá, e quando? E vem cá, e onde? E aí eles falaram que seria em Belém, que era Belém para ver por causa das profecias. E
E aí, então, Herodes chama aqueles visitantes, aqueles homens, os magos, né, que a gente tem o costume de dizer, e fala assim: nossa, que legal que essa estrela apareceu, faz o seguinte, descobre lá, vê onde é que tá o menino, e quando vocês descobrirem, vem aqui de volta, me avisa, porque eu também quero ir adorá-lo. Mas mentira, ele queria matar Jesus. E aí, beleza. E aí eles foram, encontraram o menino, abriram seus cofres, ofereceram tudo aquilo, encontraram o menino da maneira mais simples possível, né? E aí, mas mesmo assim, eles sabiam que era aquele menino, porque aquela estrela, aquele sinal havia parado exatamente onde o menino estava. E aí, num sonho, Deus avisou para eles não voltarem para avisar Herodes, porque e aí eles voltaram por uma terra diferente. E aí, beleza. E aí vamos ver a próxima parte. Vai dizer assim no versículo 13. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até o avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então, José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Outra característica do evangelho de Mateus, né, é que ele gosta muito de mostrar como todas as profecias a respeito de Jesus se cumpriram. Então, a primeira que ele mostrou é que ele nasceria em Belém. Agora, a próxima, ele fala que o filho seria de José. Que chamou o filho do Egito. Então a gente vai ver que no Antigo Testamento, quando a gente vai ver sobre essa parte de Belém, parece que está falando sobre Davi. Quando a gente vai ver essa parte do Egito, parece que está falando sobre José, mas nunca é sobre aquele povo, foi sempre sobre Jesus. E aí eles vão, e aí, gente, pense em José. Um anjo aparece para ele mais uma vez. Primeiro ele fala que a mulher dele, virgem, está grávida do Espírito Santo. Agora ele fala para pegar esse menino e levar ele e a mãe dele para o Egito. Deus! Sair da terra, do lugar mais seguro do mundo, né, que é onde a sua presença está, e levar para um lugar onde o povo de Deus foi escravizado. Tá estranho isso, mas ele não tinha muito o que fazer, ele estava muito... Provavelmente ele devia estar muito assustado com tudo que estava acontecendo e falou: é melhor obedecer, é melhor, né? Eu obedeci uma vez, vamos obedecer a segunda, porque tá estranho isso daí, eu não vou conseguir sustentar esse menino, eu não vou conseguir cuidar do Filho de Deus pelas minhas próprias forças e consciência. Então ele pega e leva para o Egito. E aí no versículo 16 vai dizer: quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim, se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se o som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Então, aqui a gente vai ver que ontem eu escrevi um post sobre Maria e José. Se você não viu, tá no Instagram, te convido a ver. Bem forte o que o Senhor falou comigo na verdade ficou o dia todo falando, e às 11h30 da noite, lá para meia-noite, eu comecei a escrever. E aqui mais uma vez a gente vê crianças, outras pessoas mais uma vez sendo sacrificadas para que o Cordeiro de Deus, que viria para salvar o povo, que viria para salvar o mundo, pudesse viver. Então Herodes aqui, ele manda matar
todas as crianças que tinham abaixo de 2 anos de idade. Igual fez com Moisés uma vez, agora mais uma vez acontecia. Mas Jesus estava a salvo. Jesus precisava ficar contido para poder e não morrer antes do tempo dele, para poder salvar a humanidade. Mas algumas crianças precisaram morrer. Algumas mães choraram a morte de seus filhos, assim como aconteceu no Egito, quando Moisés, quando passou ali o anjo da morte, matando os primogênitos. Agora, mais uma vez acontecia isso, só que dessa vez para salvar Jesus Cristo. E aí, para concluir, porque o nosso tempo já está se esgotando, vai falar: depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar do seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galileia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para que se cumprisse o que os profetas tinham dito: o Messias será chamado de Nazareno. Mais uma profecia. Então é isso. Essa é a história do Natal, essa é a história do nascimento de Jesus. Então, lembre-se de trazer à memória alguma coisa referente a isso. Talvez a gente falou sobre muita coisa, né? Que se você falar na sua ceia de Natal, o povo vai ficar assim, Mas procure falar alguma coisa a respeito disso. Pegue o capítulo 2 de Mateus, leia e veja o que você pode passar para sua família, para os seus amigos, para aqueles que estiverem reunidos com você. Mostre para eles que não é sobre a ceia, não é sobre a árvore de Natal, não é sobre os presentes, muito menos sobre o Papai Noel. Jesus nasceu, veio ao mundo para nos salvar. Algumas pessoas tiveram que se sacrificar muito por isso. Maria é maravilhosa, José também, mas nenhum deles morreu para salvar o mundo. É isso. Deus abençoe. Feliz Natal. Tchau, tchau.